como vocês já sabem, né, nessa aula do sábado, eu passei, né, não teve nenhuma não teve nenhuma videoaula, né? Ou seja, eu fiquei na realidade, gravar uma videoaula de resolução de exercícios, né? No caso, eu estou pensando em fazer uma resolução de exercícios daqueles exercícios que eu passei para vocês e que vocês mandaram para mim, certo? Então, eu vou ficar de fazer aí uma videoaula em relação a essas questões, tá certo? O que mais? Em relação à aula passada, né? A gente entrou. Mas antes de mais nada, deixa eu comentar com relação a essas questões que eu passei para vocês, né? E vocês mandaram por e-mail. E eu percebi que, olhando assim as respostas, né, de vocês, eu percebi assim, pessoal, que vocês não estão acompanhando muito a disciplina, né? Vocês estão ou não estão prestando atenção muito nas aulas, porque, por exemplo, teve uma questão lá que eu falei, que eu passei, né? Que é a questão das retas paralelas, para você mostrar que elas determinam um plano, né? Essa questão eu falei durante a aula síncrona, pessoal. E o pessoal não captou, entendeu? Não fez direito, né? Nos exercícios. Mas eu vou voltar a falar. Eu vou voltar a falar novamente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou voltar a falar novamente. Eu vou voltar a falar novamente quando eu for gravar essa videoaula, né? Em relação a esses exercícios. Ok? Com relação à aula passada, a gente terminou, a gente iniciou a parte de aplicações, não é isso? Não foi isso? Da aula passada? A aula 5 na passada? Não foi aplicações? A gente entrou na parte de projeção, não foi? Isso. Projeção de um ponto, projeção de uma reta, não é isso? Certo? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade a essa parte de aplicações, tá ok? Mas a gente vai ver umas propriedades, tá ok? E além disso, de ver essas propriedades, a gente vai ver mais uma série de definições, tá? Uma série de definições que vocês precisam saber, até porque essas definições também são utilizadas em geometria analítica, né, que vocês estão vendo agora, na resolução de alguns exercícios, tá certo? Então, tem muitas definições que vocês veem aqui em geometria, né, espacial, que vocês usam, né, para poder resolver alguns exercícios lá da geometria analítica, né? Embora o professor da geometria analítica ele volte a, digamos, a falar novamente, né, dessas definições, ok? Mas tem uma série de definições, tá certo? Para a gente falar hoje e algumas propriedades, tá certo? Com relação a essa primeira parte, né, da aula, eu gostaria de fazer, pessoal, uma revisãozinha aí do que a gente já viu, tá? A gente dá uma revisada aí no que a gente já viu, tá? E nessa primeira parte aqui, eu vou fazer, eu pretendo, como é que eu posso dizer? Eu pretendo explicar um pouco melhor essa questão das demonstrações, entendeu? Que são feitas na disciplina. Por exemplo, você vê que, basicamente, né? Basicamente, você não tem cálculo, né? Você não tem conta, número, né? Aqui, agora. Você tem o quê? Você tem demonstrações, né? Que são baseadas nas definições, são baseadas nos postulados, né? E nos teoremas, né? Nas propriedades, tá certo? Aí você utiliza isso, né? As definições, os teoremas, propriedades, para fazer, né, as demonstrações que são pedidas, né, nos exercícios, tá certo? Então, existe uma questão lógica, né, envolvendo isso aí, tá?
como é que você faz para demonstrar. Vocês, na realidade, vocês puderam perceber, né, nas demonstrações que a gente fez aqui, né, que a gente mostrou, que a gente demonstra, né, utilizando aquela demonstração chamada por absurdo, né? Ok? A gente parte do princípio ali, né, de que de uma hipótese contrária, né? A gente parte do princípio de uma hipótese contrária ali, né, de uma tese contrária, e mostra, né, a gente parte do princípio de uma tese, né, contrária e mostra que é um absurdo, tá certo? A gente chega no absurdo, né? Fazendo com que a tese mude para o contrário da que a gente tinha suposto, né, suposto anteriormente, ok? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aí, tá? Mas antes de mais nada, como eu disse para vocês, eu gostaria de fazer uma revisãozinha aqui, né, do que a gente já viu até agora, tá ok? Então, eu vou fazer uma revisão, né? E vou fazer umas perguntas para vocês para ver se vocês estão estudando, né? Se vocês né, respondem alguns conceitos básicos aqui. Por exemplo, a gente começou a disciplina aqui, pessoal, falando dos postulados, né? Da geometria espacial. Então, inclusive, foi até uma pergunta que eu fiz naquele exercício, né, dos postulados. E a gente viu, né, no início da disciplina, que a gente tinha 3 postulados, tá certo? Que é o postulado da existência, da determinação e da inclusão, tá ok? No entanto, mais para frente na disciplina, a gente viu mais um postulado, que foi o postulado das paralelas, tá ok? O postulado das paralelas, que teve gente que colocou também isso aí, né? Tá correto, ok? É mais um postulado, certo? Então, o postulado da existência, o que é que diz o postulado da existência? Alguém lembra aí o que é que diz o postulado da existência? Então, pode ligar o áudio aí e falar, ok? O que é que diz o postulado da existência? Sem olhar, pessoal, sem olhar. Se alguém lembra qual que é o postulado da existência, me diga aí. Qual é o postulado da existência? Sem olhar. Ninguém sabe? Que existem infinitos pontos dentro e fora da reta e plano. Exatamente. Então, esse é o postulado da existência. Tem o postulado da determinação, que diz o quê? O postulado da determinação. 2 pontos determinam uma reta e 3 pontos não colineares determinam um plano. Exatamente. 2 pontos determinam a reta e 3 pontos não colineares determinam um ponto, certo? O postulado da inclusão, ele diz o quê? Que se você tiver 2 pontos de uma reta no plano, essa reta está inclusa no plano, ok? Fora isso, a gente começou a ver uns conceitos, certo? A gente viu o conceito de retas concorrentes, o conceito de retas paralelas. O que é que são retas concorrentes? Digam aí. O que é que são retas concorrentes? Retas que têm um ponto em comum. Exato. E retas paralelas? Não tem Retas que não têm ponto em comum. Ou todos. As retas paralelas, você tem 2 possibilidades, né? Ela não tem ponto em comum, ou elas podem ser o quê? Coincidentes, tá certo? Elas podem ser coincidentes. Então, fica aí como observação, né? Para vocês nunca se esquecerem disso aí. Porque 2 retas coincidentes são também chamadas de paralelas, tá certo? Então, elas podem não ter nenhum ponto em comum, né? Ou elas podem ser coincidentes. Tá ok? Então, elas não têm ponto em comum, mas veja bem, quando elas não têm ponto em comum, tá certo? Quando as retas não têm ponto em comum, elas são o quê, pessoal? Tem um detalhezinho aí que vocês esqueceram de dizer. Porque dizer... Podem ser reversas se elas não estiverem no mesmo plano. Não é? Elas podem ser reversas se não estiverem no mesmo plano. Sim. Então, as retas paralelas, basta você dizer que elas não têm ponto em comum, Estão no mesmo plano, certo? Então, as retas paralelas, elas não têm ponto em comum, mas elas estão no mesmo plano.
Porque se você disser simplesmente não tem ponto em comum, elas podem ser reversas, tá certo? Então não basta você dizer que elas não têm ponto em comum para ser paralelas, tá certo? Você tem que dizer que elas estão no mesmo plano. Tá claro aí, pessoal? Tá claro? Esses conceitos têm que ficar claros. Estão sim. Ok? Depois que a gente viu esses conceitos, né, a gente falou de determinação, tá certo? Determinação de plano. Então a gente viu basicamente 4 casos de você determinar um plano. Alguém lembra aí dos 4 casos de determinação de plano? O que é que determina um plano? A gente viu pelo postulado, um postulado já diz o que é que determina o plano, né? Um postulado já diz, que é o postulado da determinação. Então ele fala que 3 pontos determinam o plano. Então já tem uma forma aí, 3 pontos. Além dessa primeira forma de determinar um plano, por 3 pontos, que aí é garantido pelo postulado, tá certo? Existem mais 3 outras formas de você determinar um plano. Alguém lembra ou não? Vamos lá. 2 retas concorrentes determinam um plano. Sim. O que mais? 2 retas paralelas distintas e uma reta e um ponto fora dela. Exatamente. Certo? Então, basicamente, você tem 2 retas concorrentes, uma reta, tá certo? E um ponto fora dela. Ok? E o quê? 2 retas paralelas. Certo? Então, todas essas formas, né? Você tem de determinar um plano, ok? Determina um plano, tá certo? Tá ok? O que é que a gente viu mais aqui? Ainda tem gente entrando aqui, ó. Então, o que é que a gente viu mais, né? O que é que a gente viu mais aqui? Deixa eu ver. Tá, retas concorrentes determinam um único plano, paralelo ao plano. Né? Um ponto, uma reta fora dela determina também. Depois a gente viu, a gente falou de retas reversas, né? Alguém lembra a definição de retas reversas? Retas reversas, pessoal. Quando não tem um plano que contém as duas ao mesmo tempo. Então, 2 retas reversas, você tem aqui, ó, 2 retas reversas, né? Você não tem um plano que passa pelas duas, né? Certo? Você não vai ter um plano que passa pelas duas ao mesmo tempo, né? São 2 retas reversas, tá certo? Não tem um plano que as contenha, tá certo? Ok? A gente falou também do quadrilátero reverso, que é um conceito menos comum também, né? O quadrilátero reverso, somente se não existe um plano contendo os 4 vértices dele, tá certo? Ok? E a gente também falou das posições relativas de 2 retas, né? Então, se você tem 2 retas no espaço, tá certo? 2 retas no espaço, existem 3 posições relativas dessas 2 retas. Não sei se vocês lembram, né? Quais são as possibilidades de você posicionar 2 retas no espaço, uma em relação à outra? Quais são as possibilidades de você posicionar 2 retas no espaço, uma em relação à outra? Vocês lembram? Elas podem ser o quê em relação à outra? Uma em relação à outra. 2 retas no espaço. Todas essas perguntas que eu estou fazendo teórica aí, pessoal, pode cair na prova, tá certo? Da mesma forma que eu coloquei 2 questões daquele exercício que vocês me mandaram por e-mail, são questões teóricas, né? De praticamente definir. Uma é de definição, lá dos postulados, né? E a outra é definição, que eu perguntei também, certo?
Então, quais são as posições relativas de duas retas no espaço? Isso aqui é importante, pessoal, tá certo? É importante lá para a geometria analítica, né? Quando vocês forem entrar na parte de espaço lá. Então, duas retas no espaço, elas podem ter posicionamento uma em relação à outra. Vocês estão procurando aí, é? Não vale procurar não, pessoal. E aí? Diga aí. Posições No relativas a duas espaço elas retas. são reversas, no espaço elas são reversas, Sim. ou concorrentes, né? Correntes Sim. perpendiculares, ou paralelas. Elas podem ser coincidentes também. Como é? Não entendi não. Fala de novo aí. No espaço. Elas poderiam ser reversas, paralelas, concorrentes, Sim. ou semelhantes. Sim. Como assim semelhantes? Uma reta. Mas aí seriam paralelos. Não, falando que elas são a mesma reta, tipo a reta A igual a reta B. Sim, aí seriam paralelos. Você já disse. Coincidentes, que ele está querendo dizer. Então, mas coincidência entra no caso de paralelas, né? Entendeu não? Sim, mas ainda não é a mesma coisa. Como assim? Mesmo coincidentes entrando no caso das paralelas, ainda são dois casos diferentes. Não. Elas estão no caso de paralelas. Se ele falou reversas, paralelas e concorrentes, coincidentes não é um caso diferente. Coincidentes está dentro de paralelas. Não sei se você está me entendendo. Ele falou reversas, paralelas e concorrentes. E depois falou coincidentes. Mas coincidentes não é um caso diferente. Porque coincidentes está dentro de paralelas. Dentro do caso de paralelas. Entendeu o que eu falei ou não? Sim. Mas no caso são 4, né? 4 posições relativas para ajustar. Quais são as 4? Eu lembro que elas podem ser paralelas, reversas, Sim. perpendiculares. Sim. Aí eu não estou lembrando agora se... Perpendiculares é concorrente, pessoal. Duas retas perpendiculares é concorrente. Perpendiculares não é outro caso, não. Perpendiculares está dentro do caso, está dentro de concorrente. Vocês estão confundindo os conceitos. Acho que ele quis dizer ortogonais. Como é? Eu acho que ele quis dizer ortogonais. Eu não entendi, não. Repete aí. Como é a história? Eu entendi que ele quis dizer ortogonais. Foi isso que... Sim, mas mesmo que ele diga ortogonais, também não é um outro caso. Ortogonais está dentro de reversas. Porque o que são retas ortogonais? Isso eu perguntei lá no exercício que eu mandei vocês mandarem por e-mail. Eu perguntei qual é a diferença de paralelo e ortogonais, lembra? Vocês estão confundindo os conceitos tudinho, hein, pessoal? Vocês estão confundindo as coisas aí. O que é que são Então, retas? só existem três casos para as posições relativas entre as retas? Exatamente. Ou elas podem ser concorrentes, ou elas podem ser concorrentes. O que é concorrente? Tem um ponto em comum, certo? Vamos lá. Ou elas podem ser concorrentes. Concorrentes significa o quê? Elas têm um ponto em comum, certo? E aí retas perpendiculares são concorrentes, porque duas retas perpendiculares elas têm um ponto em comum, elas estão no mesmo plano, né? As retas, para serem chamadas de perpendiculares, ela tem que formar um ângulo reto entre elas e elas estão no mesmo plano. Aí a gente chama de perpendiculares. As ortogonais, o que são as ortogonais? São retas que formam ângulo reto entre elas, mas elas não estão no mesmo plano, tá certo? Mas essas retas que não estão no mesmo plano, elas são reversas. Então não é um caso diferente, como ele falou. A reta é perpendicular. Não, perpendicular é concorrente. E ortogonal é reversa. Então não é um caso diferente. Então só existem 3 casos: é concorrente, paralela e reversa, entendeu? Não tem esse negócio de concorrente, paralela, reversa, perpendicular, não. Aí você está falando coisa que já estão dentro desses 3 casos. Não sei se vocês estão me entendendo, pessoal. Porque vocês acabaram dizendo, concorrente, paralela, reversa, e botou perpendicular, coincidente, não. Veja, coincidente é paralela. Perpendicular é o quê? Concorrente. Ortogonal é reversa. Então não tem outro caso, além dos 3. Vocês estão me entendendo ou não?
Pessoal, Sim. vocês estão entendendo, né? Para não criar confusão, tá? Porque aí você perde uma questão fácil, né, na prova, né? Se por acaso eu fizer uma pergunta teórica, né? Aí vocês embolarem aí perde fácil, né, o ponto, entendeu? Então, só existem 3 categorias, né? Só existem 3 tipos de posicionamento, de 2 retas no espaço. Ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas, ou elas são reversas, certo? E todos os outros que você falou aí, tá dentro desses 3 aí, né? Todos os outros que você falou tá dentro desses 3, tá certo? Então, elas são concorrentes, paralelas ou reversas. Tá claro, né? Aí, inclusive, eu coloquei até um esqueminha, né? Tá certo? Eu coloquei até um resumozinho, não sei se vocês lembram, tá certo? Dê uma olhada naquele resumo lá, ok? Além disso, deixa eu ver aqui. Aí depois a gente entrou na parte de planos, né? Interseção de planos, ok? A gente entrou na parte de interseção de planos, tá ok? Aí o que a gente falou? A gente falou do teorema lá, né? O teorema da interseção, que diz que, né, se 2 planos distintos têm um ponto em comum, tá certo? Então a interseção desses planos é a única reta que passa por aquele ponto, né? Ou seja, 2 pontos, tá? 2 planos. A gente viu também que 2 planos, eles se interceptam segundo uma reta, tá? Então, é uma coisa sabida da gente já que 2 planos se interceptam, né? Então, quando a gente fala que 2 planos se interceptam, tá bom? A gente está falando de... eu não sei se eu falei eu não sei se eu falei desse conceito, mas acredito que sim. A gente fala de planos secantes, ok? Então, o que são planos secantes? Outro conceito. São 2 planos distintos que se interceptam, ok? Se cortam, né? Se interceptam, se cortam. Então, a gente chama de plano secante, tá? Então, existem duas definições aí. A gente diz que são planos secantes, ou a gente diz que são planos secantes, ou a gente diz que são planos concorrentes, tá? Então, aplica esse conceito também para plano, né? Igual para reta, essa questão de ser concorrente. 2 retas concorrentes se interceptam. 2 planos secantes também se interceptam. Aí fica fácil você memorizar, né? Reta concorrente se interceptam, né? 2 planos secantes são 2 planos também ditos concorrentes, ou seja, são 2 planos que se interceptam, tá ok? Esse conceito aí, tá? A gente viu também... Professor, Diga. se essas 2 coisas são 2 termos que dizem a mesma coisa em relação à interseção dos planos, são conceitos semelhantes ou não? Ser secante ou ser concorrente? Como é? Não entendi não. Como é? Os conceitos de plano secante e concorrente, eles são semelhantes? Ou É a mesma são... coisa. É a mesma coisa, né? Certo. Se você fala que... Se você diz 2 planos secantes ou diz 2 planos concorrentes, você está falando da mesma coisa, entendeu? Entendi. Certo? Então, tanto faz você dizer 2 planos secantes ou 2 planos concorrentes, tá certo? Quando você fala 2 planos secantes ou você fala 2 planos concorrentes, tá certo? Você quer simplesmente dizer que são 2 planos que se interceptam, tá certo? Então, 2 planos secantes ou 2 planos concorrentes, tá ok? São 2 planos que se interceptam. Acabou, tá ok? É isso aí. Depois a gente entrou na parte de paralelismo, tá certo? E aí foi quando a gente falou de um outro postulado, que vocês colocaram lá nos exercícios, que eu vi que vocês colocaram. Teve gente que colocou, tá? Porque, veja, a gente tem os postulados ali logo no início, né? Que a gente falou de postulado da existência, postulado da inclusão e postulado da determinação. São os 3, né? Tá certo? Que vocês iam botar naquele exercício ali.
E aí você explicar cada um, tá certo? Explicar cada um. Aí teve gente que colocou também um outro postulado, que é o postulado das paralelas, que a gente também falou. Também conhecido como postulado de quem? Euclides, tá certo? Então, o postulado das paralelas, também conhecido como postulado de Euclides. Alguém lembra qual é o postulado das paralelas? Diga aí, se alguém lembra. Por um ponto existe uma única reta paralela a uma reta dada. Exato. Então, assim, eu gosto assim eu gosto muito de memorizar assim, visualizando, tá? O desenho. É mais fácil você memorizar os conceitos, tal, com desenho, porque eu pelo menos sou muito visual, tá? Eu gravo mais imagem do que palavras, né? Então, se você tem um ponto e uma reta, ok? Se você tem um ponto aqui e uma reta, o que diz o postulado das paralelas? Ele diz que por um ponto existe o quê? Uma única reta paralela a uma reta dada. Então, você tem um ponto e uma reta, tá? Então, por esse ponto aqui, ó, você só pode traçar uma reta paralela a essa reta dada aqui, a reta R, tá? Então, só existe uma reta passando por esse ponto paralela a essa reta dada aqui. Então, esse aqui é chamado de postulado das paralelas. Ou também chamado de postulado de Euclides, né? Certo? Postulado de Euclides. Então, por um ponto, você tem um ponto e uma reta. Então, esse ponto você só pode traçar uma reta paralela a essa reta aqui. Okay? Além disso, a gente viu o chamado transitividade do paralelismo de retas. Não sei se vocês lembram disso aí. Vou até escrever aqui, ó. Que a gente utiliza isso aí para fazer alguns exercícios, né? Transitividade, tá certo? Do paralelismo de retas. Vocês lembram isso aqui? Vocês lembram disso? Ou não? Se duas retas são paralelas a uma terceira, então elas são paralelas entre si. Exato. Então vamos botar o desenho aqui para ficar fácil, né? Digamos que você tem aqui três retas. R, S e T. Então, R é paralela a S e T é paralela a S. Então você tem R paralelo a S e T é paralelo a S. Se R é paralelo a S e T é paralelo a S, então essas duas retas são paralelas entre si. Então daqui a gente conclui pela transitividade do paralelismo de retas que R é paralelo a T. Ok? Então, você tem, recapitulando, né? Você tem três retas. Aí você tem que R é paralelo a S e T é paralelo a S. Então, R é paralelo a T. Esse é o que é a transitividade do paralelismo de retas, tá ok? Importante isso aí para resolver algumas questões, tá? Inclusive, até, se eu não me engano, uma questão que eu passei lá, naquele exercício que vocês mandaram para mim por e-mail, tá ok? Transitividade do paralelismo de retas, certo? Você invoca isso aí, na hora que você vai resolver lá o exercício, tá ok? Aí, fora isso aí, né? A gente falou transitividade do paralelismo de retas, tá ok? A gente falou da definição de paralelismo entre retas e planos. O que é que significa dizer que uma reta é paralela a um plano? Diga aí. O que é que significa uma reta paralela a um plano? Alguém lembra? Reta paralela a um plano, pessoal. Vamos lá. Que existe uma reta pertencente ao plano, que é o paralelo a essa reta. Não. Qual é a definição de reta paralela ao plano? Que a gente viu aqui. Eles não têm um ponto em comum. Como é? Se uma reta é paralela ao plano, então ela é paralela a uma reta no plano.
Tá, mas essa não é a definição. Isso aí já é a consequência da definição. Eu quero saber a definição, qual que é? Eles não têm em comum. Não tem ponto em comum. Essa é a definição, certo? Uma reta paralela a um plano, elas não têm ponto em comum, tá? Uma reta, aqui ó, reta, é paralela a um plano, se somente se elas não têm um ponto em comum, tá? Reta e um plano. Não tem ponto em comum. Reta paralela ao plano. Essa é a definição, tá ok? Certo? Então fica claro isso aí. Certo? O que mais? O que mais que a gente viu aqui? A gente viu também consequência dessa definição, que eu acho que foi o que você acabou de ver aí. Se uma reta é paralela a um plano, então ele é paralela a uma reta do plano. Então tem aqui a reta, ó, paralela ao plano, certo? Então se essa reta é paralela ao plano, ela vai ser paralela a uma reta do plano, tá ok? Você falou aí, alguém falou aí, que eu não me lembro quem foi. Então você tem uma reta aqui paralela ao plano, então ela vai ser paralela a uma reta do plano. Que, inclusive, eu acho que eu demonstrei aqui em aula isso aí também, tá? Tem a demonstraçãozinha, ok? O que mais? Além disso, a gente pode dizer o seguinte, uma condição necessária e suficiente para que uma reta não contida no plano seja paralela a esse plano é ser paralela a uma reta contida no plano, tá? Isso é condição necessária e suficiente, tá? Condição necessária e suficiente para a reta ser paralela a um plano. Ela ser paralela a uma reta contida no plano, tá? Condição necessária e suficiente. Eu acho que eu já expliquei também essa questão de ser necessário e suficiente aqui. Já expliquei ou não? O que é que significa ser necessário e suficiente? Hein, pessoal? O que é que significa ser necessário? Somente se, né? Hã? O se somente se, né? Exato. Então, quando você fala condição necessária e suficiente, é o se somente se, que é esse símbolo aqui, ó, tá? Esse símbolo aqui, que é uma implicação nos dois sentidos, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Ou seja, A implica B e B implica A, tá? É isso aqui. É condição necessária e suficiente. É o se somente se, esse símbolo aqui, ok? Ou seja, o que é o se somente se? É uma implicação nos dois sentidos, tá? Então, se a gente diz que uma condição necessária e suficiente para que uma reta não contida no plano, né, seja paralela a esse plano, tá? Então, a reta seja paralela ao plano, essa é paralela a uma reta do plano. Então, se uma reta é paralela ao plano, ela é paralela a uma reta do plano, tá? Se ela é paralela a uma reta do plano, ela é paralela ao plano. Você vê que tem uma implicação dos dois sentidos aí, né? Isso aqui é o se somente se, ou a condição necessária e suficiente, tá ok? Além disso, tá? Veja, a gente falou da posição relativa, tá certo? Posição relativa de duas retas no espaço. Então, a gente viu que são três, né? Posição relativa de duas retas no espaço. Elas podem ser o quê? Concorrentes, o que mais? Paralelas e revésicas, tá? Agora, a gente tem as posições relativas de uma reta e um plano. Agora, eu tenho uma reta e um plano no espaço. Quais são as posições relativas de uma reta e um plano no espaço? Diga aí para mim. Diga aí. Posições relativas agora de uma reta e de um plano. Isso tudo que eu estou falando aqui, pessoal, depois vocês vão ver em geometria analítica, tá? Inclusive, esses conceitos que eu estou falando aqui, ó, vocês vão usar para resolver os problemas lá de geometria analítica, tá certo? Olha o que eu estou falando. Pode escrever o que eu estou dizendo, tá? Então, quais são as posições relativas de uma reta e um plano? Eles se intersectarem em um único ponto, e aí seriam concorrentes ou secantes. Sim, a reta, o plano em um único ponto é uma posição relativa. Quais são as outras? Não intercepta o plano em um ponto, que é paralela. Aí seria o quê? Quando a reta intercepta o plano em um ponto, ela é o quê? Paralela. Paralela ao plano.
certo? Lembra do conceito? Reta paralela ao plano. Então, você já falou, né? Uma posição relativa ou seja, a reta e o plano são correntes, né? Ou a reta e o plano são secantes. Significa o quê? Que a reta intercepta o plano em um ponto, tá? Então, quando a reta e o plano são paralelos ou a reta e o plano são secantes, né? É a mesma coisa, tá certo? Você diz a reta e o plano são paralelos ou a reta e o plano são secantes, tá certo? Significa que a reta e o plano possuem um ponto de interseção, ok? Ou seja, a reta... Não é concorrente, não, professor? Oi? Não é concorrente, não? Você pode falar concorrentes ou secantes. É, mas o senhor tá falando paralelo. Como é? O senhor estava falando paralela. Paralela e secante. Eu falei paralela? Foi. Não. Então eu errei. É concorrente ou secante, tá certo? Concorrente ou secante. Então, uma reta concorrente ou secante com plano significa dizer que ela intercepta o plano em um ponto, tá? Uma reta concorrente ou secante com plano, ela intercepta o plano em um ponto, ok? Tá ok? Outra posição que eles falaram aí é a reta não interceptar o plano em nenhum ponto. Então, ou seja, é o conceito da reta paralela ao plano, né? Isso é o conceito da reta paralela ao plano. E ainda tem um terceiro caso, né? Do posicionamento de uma reta em um plano. Qual é o terceiro A caso? reta contida no plano. A reta contida no plano, tá ok? Então, você tem a reta interceptando o plano em um ponto, que é, no caso, é o secante, né? A reta dita secante ou concorrente com o plano, ou seja, intercepta o plano em um ponto. A reta paralela ao plano, ela não intercepta o plano, né, em nenhum ponto. E você tem a reta contida no plano, né? Contida no plano, ok? Então, essas são as posições relativas da reta e do plano, ok? Vamos ver agora o seguinte. O que mais a gente falou aqui? Deixa eu olhar. Sim, tem também o conceito, né, que a gente falou, né, de planos, planos paralelos, tá? O conceito de planos paralelos. Qual é o conceito de planos paralelos, pessoal? Diga aí, o conceito de planos paralelos. Então, veja, tem um conceito de retas, é bem semelhante ao conceito de retas paralelas, tá certo? Então, você tem um conceito de retas paralelas, né? Retas paralelas, tá ok? Né? Retas paralelas. E você tem um conceito de planos paralelos, tá ok? Então, qual é o conceito de planos paralelos? Diga aí. Eles não têm nenhum ponto em comum. Só isso? Só isso? Ou são iguais, né? Exato, né? Então, veja, dois planos são ditos paralelos, das duas uma, ou quando ele tem ponto comum, ou quando eles são coincidentes, certo? Tá certo? Então, tem que lembrar disso aí, né? Que dois planos coincidentes também são chamados de paralelos. Da mesma forma que acontece com as retas, né? Duas retas paralelas não têm ponto em comum, mas elas podem ser também, né? Duas retas coincidentes também são chamadas de paralelos, tá certo? Tá? A mesma coisa com plano. Então, não tem ponto em comum ou são coincidentes, certo? Ok? O que mais? A gente viu também um teorema, tá? Teorema da existência de planos paralelos, que ele diz o seguinte, na forma mais generalizada, né? Ele fala que uma condição necessária e suficiente para que dois planos distintos sejam paralelos. Então, você tem dois planos distintos, tá? Você tem aqui dois planos distintos aqui, ok? Uma condição necessária e suficiente para que esses dois planos sejam paralelos é que um deles, tá certo? Contenha duas retas concorrentes, ambas paralelas ao outro. Então, digamos que esse plano alfa aqui, ó, ela tem duas retas concorrentes, tá? Tem duas retas concorrentes aqui, ó, RS, ok? Essas retas
concorrentes paralelas a esse plano beta, tá? Então, você tem duas retas concorrentes do plano alfa paralelo ao plano beta. Então, significa dizer que o plano alfa, ele é paralelo ao beta. Veja que isso aqui é condição necessária e suficiente. Uma condição necessária e suficiente que dois planos distintos sejam paralelos é que um deles contenha duas retas concorrentes paralelas, as duas paralelas a esse plano aqui. Veja, condição necessária e suficiente. Então, significa dizer que se um plano contém duas retas concorrentes paralelas a outro plano, esses dois planos são paralelos. Se esses dois planos são paralelos, então um contém duas retas concorrentes paralelo a outro plano. Condição necessária e suficiente. Veja a implicação nos dois sentidos. Estão entendendo? Né? A implicação nos dois sentidos. Certo? O se somente se que eu falei aqui, ó. Certo? Então, condição necessária e suficiente para que dois planos distintos sejam paralelos é que um deles contenha duas retas concorrentes, ambas essas duas retas RS paralelas a esse outro plano, tá? Então, o plano alfa tem duas retas concorrentes, por exemplo, né? Ambas paralelas ao plano beta. Então, esses dois planos eles são paralelos, tá ok? Além disso, né, a gente também falou da posição relativa de dois planos, tá? Posição relativa de dois planos. Quais são as posições relativas de dois planos? Alguém lembra aí? Dois planos, eles podem ser o quê? Dois planos. Coincidentes, né? Distintos Sim. e secantes. Certo. Veja. Dois planos, eles podem ser o quê? Exatamente. Veja que dois planos paralelos, quando você fala dois planos paralelos, né? Eles podem, quando você diz planos paralelos, eles podem ser paralelos distintos ou eles podem ser o quê? Paralelos coincidentes, tá? Então, dois planos paralelos, eles podem ser paralelos distintos ou paralelos coincidentes, tá ok? Além disso, tá certo? Eles podem ser o quê? Secantes. Ou seja, na realidade, ou os planos se interceptam, e a gente diz que eles são secantes, ou os planos não se interceptam, tá certo? Ou eles se interceptam, e aí eles são secantes ou coincidentes, né? Porque coincidência é o mesmo plano, né? Tá certo? Então, ou os planos eles se interceptam e aí eles são secantes, né? Eles vão se interceptar segundo uma reta, ou eles são coincidentes, aí, ou seja, coincidem em todos os pontos, né? Porque eles são iguais. Ou eles são paralelos, ou seja, não se interceptam. Paralelos distintos, no caso, né? Paralelos distintos, porque eles podem ser paralelos coincidentes, ok? Então, resumindo, paralelos, como você falou, distintos, né? Coincidentes ou se interceptam uma reta, secante, ok? Basicamente isso aí. Depois a gente falou do conceito de ângulo de duas retas, tá certo? Ângulo de também vocês vão voltar a ver lá em geometria analítica, né? Vai calcular o ângulo de duas retas. E aí, para você calcular o ângulo de duas retas, você tem que saber o sentido, né? Você primeiro tem que definir o sentido que você tá se referindo, né? Então, cada reta vai ter um sentido, né? No caso de geometria analítica, quem vai dar o sentido lá da reta é um vetor. Que a gente chama de vetor diretor, tá certo? Então, você tem um vetor diretor que vai dar o sentido da reta, tá? Então, você define o sentido e aí você define, né, o ângulo das duas retas, né? Depois de definir o sentido, né, que você está se referindo, tá ok? A gente falou de ângulo de duas retas. Depois falou do teorema de ângulos de lados respectivamente paralelos, né? Ângulos de lados respectivamente paralelos. Então, você tem ângulos de lado respectivamente paralelos, eles são o quê? Congruentes, né? Então, você tem dois ângulos. Você tem dois ângulos, né?
lados respectivamente paralelos. Então, você tem dois ângulos aqui. Dois ângulos. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Então, esses ângulos eles são congruentes, certo? Então, ângulo de lado respectivamente paralelos, ok? Depois a gente falou de retas, né, ortogonais, né, que inclusive eu perguntei para vocês lá no exercício, né? Qual é a definição, né? Qual é a diferença de retas paralelas e retas ortogonais? Então, o que é que são então retas ortogonais, pessoal? Diga para mim aí. O que é que são retas ortogonais? Forma o ângulo de 90 e não estão no mesmo plano. É isso? Não estão no mesmo plano, exatamente. Exatamente. São as retas ortogonais, tá certo? Ok? Retas ortogonais. Se elas estão no mesmo plano e formam um ângulo de 90, a gente chama de quê? Perpendiculares. Perpendiculares, né? Ou seja, se elas estão no 90, ângulo reto, né? E estão no mesmo plano, a gente chama de perpendiculares, ok? Então, essa foi a pergunta que eu fiz lá no exercício que vocês entregaram, ok? Que mais? Depois a gente entrou no conceito de reta e plano, né? Perpendiculares, tá ok? Reta e plano perpendiculares. O que são? O que é que significa uma reta perpendicular a um plano? Qual é a definição de reta perpendicular a um plano? Diga aí. Alguém que lembra? Reta perpendicular ao plano. Reta perpendicular ao plano, pessoal. Bora. Observe que são muitos conceitos, muitos teoremas. Tem que saber isso aí, pessoal. Tem que saber isso aí já na ponta da língua. Certo? Uma reta e um plano são perpendiculares e somente se a reta é perpendicular ortogonal a todas as retas do plano. Não, mas essa não é a definição. Certo? A definição de reta perpendicular ao plano significa dizer o seguinte: a definição significa dizer que a reta intercepta o plano. Então, quando eu digo que uma reta, essa reta vermelha aqui, ó, essa reta vermelha aqui, digamos que é uma reta, tá? Se eu digo que essa reta vermelha é perpendicular ao plano aqui, ó, esse plano aqui do papel, significa que a reta vermelha intercepta o meu plano em um ponto, e nesse ponto de interseção, nesse ponto aqui de interseção da reta com o plano, tá? Essa reta vermelha, ela faz, né? Ela é perpendicular a todas as retas que passam por esse ponto aqui. Todas as retas, tá? Então, essa é a definição. Tá? Então, quando eu digo que ó, essa reta vermelha é perpendicular a esse plano aqui, significa que ela intercepta esse plano e no ponto de interseção, todas as retas que passam por esse ponto de interseção, né, é perpendicular à reta vermelha. Tá? Então, essa é a definição de reta perpendicular ao plano. Ok? E aí, como consequência dessa definição, tá certo? Como consequência dessa definição, certo? Eu tenho que, se uma reta é perpendicular ao plano, se uma reta é perpendicular ao plano, então ela forma ângulo reto com qualquer reta do plano. Então, se essa caneta vermelha aqui, tá? Ela é perpendicular a esse plano, então ela vai formar ângulo reto com qualquer reta desse plano aqui, tá certo? Qualquer reta desse plano. Tá? Então a caneta vermelha aqui vai formar ângulo reto com qualquer reta do plano, certo? É a consequência direta da definição que eu acabei de dizer, ok? Ela forma ângulo reto com qualquer reta do plano. Aí depois a gente falou do chamado teorema fundamental. Tá? Vocês lembram do teorema fundamental? Então, a gente falou depois do teorema
teorema fundamental. Você lembra disso ou não? O teorema fundamental. O que é que diz lá o teorema fundamental? O que é que diz o teorema fundamental, pessoal? A gente tem um teorema fundamental e depois... O teorema fundamental era de reta e plano, né? Se não me engano. E se tivesse uma reta, duas retas concorrentes no plano... Reta e plano perpendiculares. Então, se tivesse duas retas concorrentes no plano e uma reta fosse perpendicular a essas retas concorrentes, aí essa reta era perpendicular ao plano. Eu acho que era isso. Exato. Então, esse teorema fundamental diz o seguinte, que se você tem uma reta, né? No caso aqui, a reta vermelha aqui, ela for perpendicular, certo? Digamos que tem o plano do papel aqui. Então, eu tenho duas retas aqui no plano do papel. E minha reta vermelha, ela é perpendicular a essas duas retas aqui, ó, do plano. Ela forma um ângulo reto aqui, com essas duas retas do plano, elas estão no mesmo plano, né? Porque quando a gente diz perpendicular, está no mesmo plano dessas retas. Então, ela é perpendicular a duas retas do plano, então essa reta vermelha, ela é perpendicular ao plano. Tá certo? A esse plano aqui. Tá ok? Esse é o teorema fundamental. Só que existe uma generalização do teorema fundamental, tá certo? Existe uma generalização do teorema fundamental. Ou seja, um negócio mais geral, tá? Vocês lembram da generalização do teorema fundamental? Qual que era? Lembra, pessoal, da generalização? Ou não? A generalização do teorema fundamental. Esse teorema aqui, fundamental. Qual que é? Para uma reta ser perpendicular ao plano. Para uma reta ser perpendicular ao plano, se ela forma... O quê? Se ela forma um ângulo reto com duas retas perpendiculares ao plano, ela é perpendicular ao plano. Ela não precisa furar as duas retas, ela precisa fazer um ângulo de 90 graus. Peraí, fala de novo, que ficou meio confuso o que você falou aí. Como é? Então, se eu tiver uma reta que fura o plano e ela for perpendicular, ortogonal, na verdade, duas retas do plano, então ela é perpendicular ao plano. Veja, não é que seja ortogonal, né? A generalização diz o seguinte: para uma reta ser perpendicular ao plano, basta que ela forme ângulo reto. Formar ângulo reto, ela pode ser perpendicular ou ortogonal, certo? Quando ele diz formar ângulo reto, elas podem ser perpendiculares ou ortogonais, certo? Forma ângulo reto. Então, essa é a generalização. Então, para uma reta ser perpendicular ao plano, basta que ela forme ângulo reto com duas retas concorrentes do plano. Então, você tem aqui o plano, tá? E você tem duas retas concorrentes do plano. Então, se essa reta vermelha aqui, ela forma ângulo reto com duas retas concorrentes desse plano, então ela é perpendicular ao plano, tá certo? Ou seja, basta que ela forme ângulo reto com duas retas perpendiculares do plano para que ela seja perpendicular ao plano, tá certo? Basta que ela forme ângulo reto, duas retas concorrentes do plano. Basta que ela forme ângulo reto com duas retas concorrentes do plano, para ela ser perpendicular ao plano. Só que, mais do que isso, esse fato dela formar ângulo reto com duas retas concorrentes do plano, isso é condição necessária e suficiente. É o se somente se, ó, esse aqui, ó. Se somente se. Ou seja, condição necessária e suficiente, né? Para que uma reta seja perpendicular ao plano, condição necessária e suficiente para que a reta seja perpendicular ao plano, é que ela forme ângulo reto com duas retas concorrentes do plano. Então, isso aqui é condição necessária e
suficiente. Suficiente. Certo? É o chamado se somente se, né? Então, condição necessária e suficiente para que uma reta seja perpendicular ao plano é o quê? Que ela forme ângulo reto com duas retas concorrentes do plano. Forme ângulo reto com duas retas concorrentes do plano. Formar ângulo reto com duas retas concorrentes do plano, veja que aí está englobado o quê? Está englobado essa reta ser perpendicular a essas retas ou ortogonais a essas retas. Esse simplesmente diz, formar ângulo reto. Então pode ser perpendicular, pode ser ortogonal, certo? Está claro isso aí, pessoal? Claro ou não? Ficou. Ficou, né? Então, observe que isso é condição necessária. Observe que é condição necessária e suficiente. É o se somente se, tá? É o se somente se, tá? Condição necessária e suficiente. É o chamado se somente se, tá? Se somente se. Tem esse símbolozinho aqui, ok? Tá ok? Então, se você tem uma reta, se essa reta vermelha, ela forma um ângulo reto com duas retas do plano, então ela é perpendicular ao plano. Se ela é perpendicular ao plano, então ela forma um ângulo reto com duas retas concorrentes do plano. Estou entendendo o ida e volta aí? Ó, se essa reta forma um ângulo reto com duas retas concorrentes do plano, forma um ângulo reto, então não precisa ser perpendicular. Forma um ângulo reto, pode ser ortogonal também. Então, se essa reta forma um ângulo reto com duas retas concorrentes do plano, ela é perpendicular ao plano. Se ela é perpendicular ao plano, ela volta agora. Se ela é perpendicular ao plano, então ela forma um ângulo reto com duas retas concorrentes do plano. Porque é condição necessária e suficiente. É o se somente se. Ficou claro aí? Bem claro aí, pessoal? Isso aí? Esse conceito? Ficou claro ou não? Se não for, pode dizer, que a gente repete. Ficou. O que a gente faz aqui? Sim, a gente viu também numa aula dessa, né? Numa aula que a gente viu aí, não tá muito longe nessa aula, a gente falou da existência e unicidade do plano perpendicular à reta por um ponto. Existência e unicidade do plano perpendicular à reta por um ponto. Certo? Plano perpendicular à reta por um ponto. O que é isso aí? Ele diz o seguinte, que por um ponto, tá certo? Por um ponto, pode-se conduzir um único plano perpendicular a uma reta. Então, você tem aqui, ó, um ponto e uma reta. Um ponto e uma reta. Por esse ponto, você só pode passar um plano perpendicular a essa reta. Certo? Por outro lado, você também tem o chamado, coloquei aqui, né? Existência e unicidade da reta perpendicular ao plano por um ponto. Ou seja, por um ponto, pode-se conduzir uma única reta perpendicular a um plano. Então, agora você tem um ponto, tá certo? E você tem um plano. Então, por esse ponto aqui, você só pode conduzir uma reta, passar uma reta perpendicular a esse plano, tá? Então, você tem duas coisas. Você tem um ponto e uma reta, e aí, por esse ponto, você só pode passar um plano perpendicular a uma reta, e você agora tem um ponto e um plano. Por esse ponto, você só pode passar o quê? Uma reta perpendicular ao plano. Vocês lembram disso que eu falei na aula? Lembra disso? Lembra ou não lembra, pessoal? Pessoal, acordar aí. Lembra ou não lembra? Tá cortando. O senhor tá dizendo. Se lembra? Tá cortando o quê? Tá cortando. O senhor tá falando, tá, a Tá imagem cortando tá o quê, cortando, tá ruim. Só esse finalzinho, o senhor perguntou o que no final? Se lembra? Eu estou dizendo assim, se você lembra desses dois teoremas que eu falei na sala de aula, que você tem um ponto e um plano. Aí eu disse que por esse ponto, só pode passar uma reta perpendicular a esse plano. E também eu falei o seguinte, você tem um ponto e uma reta. Aí eu disse, por esse ponto, só pode passar um plano perpendicular a essa reta. Então, tem esses dois teoremas que eu falei em sala de aula. Eu perguntei, vocês se lembram? Sim, sim. Estão lembrados disso aí? Sim, achei que o senhor tinha falado outra coisa.
Como é? Eu achei que o senhor tinha falado outra coisa, que cortou. Ah, sim. Pronto. Então, tem esses dois teoremas, lembra? É do ponto e do plano, tá certo? Do ponto e do plano, e do ponto e da reta. Do ponto e do plano, ou seja, se você tem um ponto e um plano, você só podia passar uma reta por esse ponto perpendicular a esse plano. E você tem um ponto e uma reta. Então, do ponto e da reta, do teorema lá do ponto e da reta, eu disse que você só poderia passar um plano por esse ponto perpendicular a essa reta. Então, existiam esses dois aí, tá ok? Além disso, a gente entrou também na parte na definição de planos perpendiculares, certo? Alguém lembra qual era a definição de dois planos perpendiculares? Dois planos perpendiculares, pessoal. Alguém lembra aí? Lembra ou não? Planos perpendiculares, pessoal. Vamos lá. Vocês não estão estudando não, né? Um plano perpendicular ao outro. Se dois planos são perpendiculares a uma reta R de um deles, então ela é perpendicular à interseção aí dos planos, que é uma reta, não é isso? Isso aí, veja, isso não é a definição. Isso é um teorema que decorre da definição. Então, tem a definição qual que é. Qual é a definição de dois planos perpendiculares? Um plano alfa contém uma reta perpendicular a um plano beta. Exatamente, essa é a definição. Então, se você tem dois planos perpendiculares, significa dizer que um plano contém uma reta perpendicular ao outro plano, tá certo? Então, você tem dois planos aqui perpendiculares, tá? Alfa e beta. Aqui, ó. Dois planos perpendiculares, alfa e beta aqui, ó. Tá? Alfa e beta. Alfa e beta. Então, significa dizer que o plano alfa contém uma reta perpendicular ao plano beta, ou o plano beta contém uma reta perpendicular ao plano alfa, tá certo? Então, a definição é, um plano alfa ele é perpendicular a um plano beta, o plano alfa é perpendicular a um plano beta, se e somente se contém uma reta perpendicular a beta. Então, você diz, então é o que eu acabei de dizer, se dois planos são perpendiculares, se ele contém uma reta perpendicular ao outro, né? Significa que ele contém uma reta, né? Dois planos perpendiculares, significa que ele contém uma reta perpendicular ao outro, certo? Aí decorre dessa definição, né? O teorema que alguém falou aí, né? O teorema diz o seguinte, que se dois planos são perpendiculares entre si, né? Uma reta de um deles é perpendicular à interseção dos planos, tá certo? Se você tem assim, ó, dois planos perpendiculares entre si, né? Então, a definição diz o quê? Ele diz que um plano contém uma reta perpendicular ao outro plano, tá certo? E o teorema ele diz o seguinte, que se dois planos são perpendiculares entre si, e uma reta aqui, ó, de um deles é perpendicular à interseção dos dois planos, então essa reta ela é perpendicular a outro plano, tá certo? Então, você tem aqui, ó, dois planos perpendiculares entre si, e você tem uma reta aqui perpendicular à interseção dos dois. Então, essa reta, que é perpendicular, essa reta no plano aqui, alfa, digamos, perpendicular à interseção dos dois, ela vai ser perpendicular ao outro plano, tá? Esse é o teorema, tá ok? Esse é o teorema que alguém falou aí, tá? Dois planos perpendiculares entre si, tá? Esse plano alfa aqui possui uma reta perpendicular à interseção dos dois, ok? Então, essa reta ela vai ser perpendicular ao outro plano, ok? Esse é o teorema. O que mais? Essa questão que você diz que dois planos são perpendiculares entre si e um plano tem uma reta perpendicular à interseção dos dois. Então, essa reta vai ser perpendicular ao outro plano. Mas veja,
essa questão de você ter, ó, se você tem dois planos perpendiculares entre si, tá? Se você tiver dois planos perpendiculares entre si, então eles vão ter, né? Ou seja, condição necessária e suficiente, né? Para que dois planos que se interceptam, né, sejam perpendiculares, é que toda a reta de um deles, né, perpendicular à interseção, toda a reta de um deles que é perpendicular aqui à interseção, tá certo? Ela é perpendicular ao outro plano. Então, isso é uma condição necessária e suficiente. Né? Se tem dois planos perpendiculares entre si, então é condição necessária e suficiente que toda a reta perpendicular à interseção, né, seja perpendicular ao outro. Ok? Então, condição necessária e suficiente. Né? Certo? Então, condição necessária e suficiente para que dois planos que se interceptam sejam perpendiculares é que eles tenham o quê? Né? É que eles têm que toda a reta, né? Que toda a reta de um deles, né, que é perpendicular à interseção, seja perpendicular ao outro plano, tá ok? Então, depois dessa questão de planos perpendiculares, aí a gente entrou na parte de aplicações, na aula passada, né? Que a gente entrou na parte de aplicações, a gente viu umas definições, né? De projeção de um ponto, projeção ortogonal de um ponto, né? Sobre um plano, projeção ortogonal de uma figura sobre um plano, projeção ortogonal de uma reta, né? Sobre um plano. E aí eu tinha duas possibilidades, né? Da reta ser perpendicular ao plano ou a reta não ser perpendicular ao plano, ser oblíqua, né? Tinha lá a definição, tá ok? E chegamos na aula passada, tá certo? Chegamos aí na aula passada. A aula de hoje, como eu falei, é a continuação disso aí, né? A continuação dessas aplicações. No caso, hoje, a gente vai ver, né? A gente vai começar com algumas propriedades, tá ok? E depois algumas definições, né? Propriedades e algumas definições, tá certo? A gente retoma, então, daqui a... São 8 horas agora. Quando for 8h10, por aí, a gente retoma. Tá certo? Porque a gente acaba um pouco mais cedo. O que vocês acham, pessoal? Tá bom? Assim, Bem. Oi? Por mim, tudo bem. Não entendi, não. Todos concordaram, tá ótimo. Então, beleza. Então, a gente retoma aí umas 8h10, mais ou menos, tá bom? Vocês podem ficar aí que não precisa sair da reunião, né, da aula. E a gente retoma lá para as 8h10 para a gente acabar mais cedo, tá ok? Então, Ok. então eu volto já. E aí eu faço chamada na segunda parte, tá? Eu faço a chamada na segunda parte. Então, eu volto daqui a pouco.